Eu convido a igreja a se colocar em pé. E nós vamos ler 2 Crônicas 7,14. Eu acho que dá até para a gente falar de cor, né? É um texto maravilhoso. Então vamos todos nós falar juntos? Vamos pela projeção para todos nós falarmos juntos. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. A igreja pode sentar. Amados, nós já temos ouvido muito sobre avivamento, mas nós queremos e precisamos continuar ouvindo. E nós já entendemos e já sabemos, pelo que a Bíblia nos relata, pela história de diversos avivamentos que já aconteceram, que o avivamento é uma ação de Deus. Mas para essa ação acontecer, precisa que nós, seres humanos, preparemos a terra, preparemos a nossa vida, preparemos o nosso relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir na nossa vida, para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus. Então nós entendemos, nesse texto tão maravilhoso, os irmãos, para entenderem melhor, depois em casa, leiam 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7, que vocês vão ver que essa oração foi uma oração feita antes por Salomão, na consagração e gratidão, pedindo a Deus que fizesse isso, que lembrasse do povo, que estivesse ali orando, que olhasse para o templo. E Deus, em resposta à oração de Salomão, como diz aqui no capítulo 7, no versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E aí continua, e no 14 Deus fala, então, é uma ação de Deus em resposta ao clamor de Salomão, a consagração daquele templo como casa de Deus. E esse texto se torna a base para o avivamento, para as reformas religiosas que foram acontecendo na história do povo de Deus. Aconteceu na vida do rei Josias, que vemos ali em 2 Reis, no capítulo 22, quando Josias ouve Safã, o escriba, ler a palavra de Deus e ver a declaração de Deus de condenação sobre Judá, ele se aquebranta, ele rasga as suas vestes, ele chora, conforme relata a profetisa, falando que Deus atendeu e ouviu a oração dele, mas por causa do aquebrantamento, do rasgar as vestes, de se humilhar, Deus ia fazer ter paz em todo o governo dele. Josias teve um governo em paz, e o levaria, e ele não veria essa condenação sobre o povo, sobre o reino de Judá. Então, Josias, diante daquilo ali, fez uma reforma, levou o povo a fazer uma aliança, leu a palavra junto com o povo, e determinou que se retirasse tudo o que era profanação do templo, e fez uma reforma em que ele exterminou a adoração a Baal que existia no povo, colocado por Manassés, o seu avô, por causa do quebrantamento de coração, porque ouviu a palavra de Deus. E assim aconteceu com Neemias, quando ele partiu para reconstruir os muros, a porta,
da cidade. Amados, e nós vemos, diante desse texto, a afirmação dele, ele nos traz lições preciosas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Mas nós precisamos entender que a aplicação dessas lições, naquele tempo, foi de uma forma, mas no tempo de hoje é de outra forma. E nós vemos sendo traçado aqui as bases para que haja o avivamento. Quando a palavra de Deus diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Amados, repare que essa afirmação de Deus reforça a identidade do povo dele, um povo escolhido por ele, para ele, um povo que ele selecionou para que através dessa linhagem viesse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele tempo o povo era povo de Deus por hereditariedade, descendência de Abraão, descendência de Jacó, que se transformou em Israel. E vindo aquelas 12 tribos, ali era o reino de Judá e Benjamim. Era por nascimento. Mas entenda que aquela identificação foi transformada de uma identificação do nascimento pela hereditariedade para um nascimento espiritual em quem? Em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que esse povo esqueceu a sua identidade, possessão particular de Deus. E por conta disso, entrou no pecado e se distanciou de Deus. E recebeu a consequência dos seus erros, que foi profetizado. Como falamos, a profetisa falou para Josias que viria a condenação. Mas olha como Deus é maravilhoso, ele já lançou esse fundamento do avivamento antes de tudo acontecer, para que eles tivessem essa oportunidade, para que nós tivéssemos a nossa oportunidade, mas agora vinculado à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que identidade nós agora precisamos? Nós queremos, sim, experimentar esse avivamento que Deus quer fazer na nossa vida. Depende de Deus, mas também passa pelas nossas ações, pelo reconhecimento da nossa identidade. E nós vemos aqui que Deus, Ele quer que nós compreendamos essa identidade. Lá era para o nascimento, aqui é pelo nascimento em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, passa pela identificação da nossa identidade, passa pela humilhação, a humildade, a humilhação diante de Deus, pela nossa condição humana. Identidade, humilhação, oração e palavra e arrependimento. Esses são os alicerces para que hoje nós também experimentemos esse avivamento, porque Deus quer que nós experimentamos. Deus quer, a palavra dele nos diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, ele quer que todos os homens se salvem. E aí quando a gente entende homem, considera ser humanos, ele quer que todos se salvem. Mas para isso, para que nós venhamos a exercer essa função, sejamos usados por Deus, sejamos instrumento nas mãos de Deus, para que esse avivamento tome conta do nosso bairro, da nossa cidade. Nós precisamos identificar a nossa identidade e não deixá-la de lado e viver em função dessa identidade. E nós vimos a palavra de Deus falando destas identidades. A palavra de Deus nos chama filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, diz o quê? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados,
A nossa identidade agora não é mais criatura humana, mas filho do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos ter prazer nisso. Nós precisamos transpirar isso para que a nossa vida, pela nossa maneira de viver, resplandeça a glória de Deus e saia impactando as pessoas que a gente nem precisa falar que é servo de Deus. Eles vão identificar e vão ver isso na nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar com essa identidade bem guardada em nossa vida, porque o inimigo de nossas almas luta o tempo todo para nos distrair. E, infelizmente, nós nos distraímos. Mas Deus garante, Ele nos capacita para que nós não venhamos a nos distrair. Nós nos distraímos pela nossa fragilidade, pela nossa incapacidade. Mas para resolver isso, Ele fez com que o Espírito Santo dele habitasse em nossa vida e nós nos tornássemos templo do Espírito Santo de Deus. E nós nos tornamos a habitação do Senhor Deus. E Ele selou o nosso coração com a presença do Espírito Santo para a vida eterna. E por que então nós não conseguimos vivenciar essa identidade com maior capacidade, com maior relevância? Porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus fica entristecido em nossa vida, ele não tem liberdade nem alegria para conduzir a nossa vida. Como diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, o dia que nós vamos chegar diante de Deus. O que acontece, amados, é com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de reagir, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós impedimos dele ter liberdade e agir e dirigir a nossa vida. E essa é uma prova da nossa identidade. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ele fala: todos os que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, é uma prática, é uma atitude, não é só um conhecimento, não é só um estudo, não, isso precisa ser uma prática na nossa vida, sermos dirigidos o tempo todo pelo Espírito Santo. No momento que nós queremos isso, no momento que nós compreendemos essa nossa identidade e buscamos a viver dessa forma, o Espírito Santo vai tratando. Sabe o que ele vai fazendo? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que tem essa função de trabalhar na nossa vida. Mas, pastor, como ainda posso entender que Deus nos deu essa identidade em Cristo Jesus e que essa identidade nós não perdemos? Nós deixamos de reconhecê-la e vivenciá-la, mas nós não perdemos, porque o Espírito selou o nosso coração para o dia da redenção, para o dia que estaremos diante de Deus, em glória, num novo corpo, um corpo glorificado, preparado para ver Deus, que é o nosso desejo. Um corpo totalmente santo, em perfeita unidade, comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho. Qual foi a garantia que Ele deu? Aí a palavra de Deus nos fala em João, no capítulo 14, versículo 23. Veja só a responsabilidade que nós temos. Lá atrás, Salomão fez um templo para que Deus habitasse, para que Deus morasse nele, para que o nome de Deus estivesse ali, para que Deus, o povo olhando para aquele templo, orasse, ou estivesse ali Deus e confessasse o seu pecado, que Deus iria entrar com provisão. Pois Deus fez muito melhor. Ele transformou o ser humano em filho seu, no momento que o Espírito nos convenceu,
selou o nosso coração, e não ficou só o Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo também veio morar na gente. Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada, nele faremos morada. Vocês entenderam o que Deus fez? Para nos dar condições, garantia, suporte, capacitação, para que nós não esqueçamos a nossa identidade. Mas nós temos esquecido. Nós temos esquecido. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. O nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus habitam na nossa vida. Essa é a nossa identidade, nós nos distraímos, nós esquecemos, e aí nós falhamos, e aí o Espírito Santo se entristece, e aí ele não guia a nossa vida como Deus quer que a gente seja guiado, e aí o avivamento não acontece, porque nós nos distraímos na identidade que recebemos pela graça, pelo sacrifício, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ah, amados, como isso atrapalha. Mas também temos a identidade de ser representantes do reino de Deus aqui na terra. Vocês sabem qual é o nome dado atualmente para aqueles que são representantes de outro país no país estrangeiro? Qual o nome? Embaixador. Pois a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Por Cristo. Olha que identidade maravilhosa, quantas características são garantias de Deus para nós. E aí vem a responsabilidade disso tudo, porque isso não foi dado à toa, isso foi dado para nos capacitar, para que a nossa vida seja o resplandecer de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, vivendo em nossas vidas. E aí, Ele nos capacitou e nos comissionou a sermos ministros da reconciliação. Ora, reconciliação de quê? Do homem, do ser humano com Deus. Nós temos sido realmente ministros da reconciliação? Nós queremos o avivamento, mas o avivamento passa por aí. E entendemos a nossa identidade, entendemos toda a capacitação que Deus colocou em nós. E nos aquebrantarmos em humildade diante dele, sabendo que isso não acontece porque eu sou bom, porque você é bom, porque você merece, porque você é inteligente, porque você é forte. Porque você... Não! É a ação de Deus sobrenatural. É a cura do Espírito, é a cura mais importante que existe, é a salvação em Cristo Jesus. Nós somos ministros da reconciliação. Ah, amados, vocês entenderam? Porque a Bíblia vem falando que Deus tem pavor, Deus tem rejeição suprema por aquele que causa inimizade entre os irmãos. Já repararam isso na Bíblia? Ele vai falando de tantas coisas, mas essa eu abomino. Qual? Aquele que provoca intriga entre os irmãos. Porque o que é ministro da reconciliação vai promover desordem, vai promover tristeza no seio da igreja, na vida das pessoas. Não. Ministros da reconciliação com Deus, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo na graça, na misericórdia, no amor, na compaixão, e com esses olhos, olhar para as pessoas. Nós somos ministros da reconciliação. Se você não sabia, se eu estava distraído, nós não podemos mais ficar assim, porque se nós queremos o avivamento, nós precisamos exercer a nossa função, não na nossa capacidade, mas na do Espírito Santo, do poder do Deus que habita, que opera através de nós. É por aí que nós vamos ser o ministro da reconciliação. No nosso lar, no nosso casamento, no nosso trabalho,
na rua, na estrada, na direção. E como é difícil na direção, amados. Como é difícil. É terrível, mas Ele nos capacita. Mas diante disso tudo, então agora nós entendemos que também somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Veja só como nós nos distraímos. E qualquer coisa nos faz negar isso. Se nós queremos avivamento, nós precisamos vivenciar essa identidade, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo. Não vai ser na nossa força, vai ser na ação do Espírito Santo de Deus, que já habita em nossos corações. Ele já vive, Ele fala. Mas então, como é que Ele vai falar aos nossos corações? Se nós estamos nos distraindo, se nós estamos pecando, se nós não estamos reconhecendo e agindo e vivendo em função dessa identidade. Aí lá atrás, Deus usou Salomão. Vocês perceberam que só o termo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é tão profundo, e por isso Deus começou com ele, para ressaltar que o povo precisava guardar isso, e o povo na história se esqueceu. Amados, vamos pedir ao Senhor Deus, para todo dia, quando nós acordarmos, nós lembrarmos da nossa identidade em Cristo Jesus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar, mesmo sem a gente saber, no olhar, no lidar com as pessoas, a gente possa transbordar da graça de Deus, da misericórdia e do amor. E as pessoas vão ser impactadas, com certeza. E Deus vai começar o avivamento. Ele começa o avivamento na vida da pessoa, e isso transborda para a família, isso vai transbordando, e Ele vai realizando isso. Mas a preparação é reconhecer e vivenciar a identidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. E aí ele diz, a humilhação. A humilhação é o momento que nós nos aquebrantamos diante de Deus. Nos aquebrantamos, declarando que nós não merecemos nada. O ser humano merece, infelizmente, eu tenho que falar, mas é uma realidade, o ser humano merece o inferno, por causa do pecado. Mas a graça salvadora de Jesus Cristo em nós desviou disso. E Jesus Cristo recebeu a condenação no nosso lugar. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Declarar a nossa incapacidade, declarar a nossa necessidade e examinar a nossa vida e ver aonde existe pecado. O que estamos fazendo que está transgredindo ao Senhor Deus. Porque a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Fala que os nossos pecados impedem Deus atender aos nossos pedidos. Então, é o reconhecimento, a humildade, a humilhação diante de Deus. O aquebrantar diante de Deus. Confessando os nossos erros, buscando consertar em Cristo Jesus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, é que Deus vai pegar e vai tratar de cada um de nós. E aí ele diz orar, e nós entendemos que é pela oração e pela palavra, porque na oração é o momento em que nós declaramos na prática, a nossa exclusiva dependência de Deus, necessidade de Deus. Sem Deus nós não existimos, sem Deus nós não fazemos nada, não conseguimos nada, tudo é por Deus. E é na oração que nós nos aquebrantamos, abaixamos a nossa cabeça diante do Deus Todo-Poderoso, para Ele agir em nossa vida. Mas isso também através da palavra, porque é a palavra de Deus que nos ensina a orar, é a palavra de Deus que nos ensina que nós temos essa identidade, é a palavra de Deus que nos capacita, é a palavra de Deus que nos santifica. Jesus Cristo falou
naquela oração sacerdotal, em João 17, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, a palavra de Deus, nós precisamos amar, nós precisamos buscar vivenciá-la na nossa vida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O esconder não é ficar guardado, não. Esse esconder é viver e não deixar ela se apartar de nós. Como isso, amados? Colocando em prática, não esquecendo, lendo, estudando, memorizando, tendo alegria, prazer na palavra. Tirarmos mais tempo para lermos a palavra de Deus. Todos nós, quando eu estou falando com vocês, eu estou referindo a mim também, primeiro em mim. Nós precisamos dedicar mais tempo para a leitura da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é o alicerce, é a ação que o Espírito Santo usa para transformar a nossa vida. Começa na conversão, não é? A fé vem pelo ouvir. Vocês entenderam? É a oração, é a declaração de submissão, o reconhecimento de tudo que temos de errado. E pedindo aí no Espírito Santo para nos mostrar, porque tem vezes que nós erramos sem saber que estamos errando. Ele nos mostra, e não deixa de ser errado não, tá? E ele vai e nos mostra, e aí nós nos arrependemos, confessamos, e ele usa a palavra para a salvação, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, amados, a gente, nessa oração, nesse aquebrantamento, busca a viver em santidade. E em buscar a minha face. Vocês lembram que Deus fala, a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém. Isso. Existe uma referência de chegarmos na presença de Deus. Mas também não ver o Senhor pode ser não ver a ação do Senhor na sua vida, na minha vida. Quando nós vemos o milagre, o que Deus fez na vida da Mariana, nós vimos o Senhor aí, não foi? Então, vocês perceberam? Quando Deus age e nós vemos a ação do Senhor, nós estamos vendo Deus Todo-Poderoso, com a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, se encurvando para tocar na nossa vida, para tratar das nossas mazelas, para tratar do nosso sentimento, para tratar da nossa fragilidade. E aí há o arrependimento genuíno, promovido pelo Espírito Santo no nosso coração, porque nós compreendemos a nossa identidade, queremos vivenciá-la conforme Deus quer, nos humilhamos, oramos, nos alegramos e queremos participar da santidade de Deus, porque o pecado atrapalha isso. Ver a ação de Deus sobrenatural na nossa vida, na nossa família, aonde nós estamos. E nos arrependemos, ou seja, nos convertemos dos nossos maus caminhos. O arrependimento gera conversão. Sim. Agora, o sofrimento sem arrependimento é o remorso, que não gera mudança. Quem se arrepende, muda. Quem não se arrepende, tem o remorso. E aí Deus diz: eu ouvirei dos céus. Veja só, a onipresença de Deus é a capacitação dele de estar onde ele quer, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Deus está no trono, Jesus Cristo também, e o Espírito Santo está agindo, mas também está na nossa vida. Só Deus faz isso, só Deus tem esse poder. Então, no momento em que nós clamamos, Deus, além de ouvir do trono dele, ele ouve isso e vê isso em nós, dentro da nossa vida. Isso é muito mais forte do que ele e as bênçãos dele nos acompanhar. Isso é muito mais forte e poderoso do que tudo que nós possamos imaginar.
Deus ouve também dentro de nós. E Ele já está trabalhando o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tratando. E Ele disse: perdoarei os seus pecados. Se confessardes os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda das consequências desse pecado. Vai ter uma marca, sim, mas para lembrança, não para atrapalhar nossa comunhão com Deus, mas lembrar como nós devemos viver diante de Deus, se nós queremos experimentar o avivamento. E aí, amados, Ele diz: e sararei a tua terra. Deus quer fazer isso. E quando Ele trouxe esse texto lá no Antigo Testamento, em Cristo Jesus, Ele mostrou como Ele quer que nós vivamos hoje. Que nós não esqueçamos mais disso. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ter liberdade. E Ele vai começar a fazer as maravilhas, porque Deus agindo em nós, porque nós entendemos essas 4 posições. Reconhecer a identidade de Deus, nos humilharmos, orarmos e nos envolvermos com a santa palavra dEle e nos arrependermos. Ele vai realizar maravilha através de nós. Mas isso é uma coisa que começa a acontecer, vai parar. Não, Deus quer que continue na nossa vida. Sabe para quê? Para que quando a gente falar assim com Jesus: Senhor, manda eu ir contigo, a gente vai andar sobre o mar. Seja o mar que for que estiver bravo contra a nossa vida. Pode ser injustiça, pode ser enfermidade, pode ser o que for. Nós vamos andar sobre o mar. E o nome de Deus vai ser glorificado.